Convido você para fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos, muito obrigado pelo dia que tivemos. E agora, Senhor, estamos reunidos para estudar a Tua Palavra. Nos abençoe, por favor, mais essa noite. Sempre que o Espírito Santo está conosco, nós sentimos o nosso coração feliz, cheio, e nós queremos novamente a unção do Espírito Santo nesta noite. Ajuda-nos a entendermos a Tua Palavra. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está presente, os que vão assistir depois. Abençoa as necessidades de cada um de nós. A irmã Evanice fez uma série de pedidos, vários nomes foram citados. O Senhor já ouviu cada nome apresentado. Também, bom Pai, nós oramos pela Jéssica, pela sua filhinha Natália, que a Natália cresça cada vez mais saudável, inteligente e sempre nos caminhos do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Alguém aqui já foi preso alguma vez? Que pergunta, né? Eu sou Você não presa em sabe. casa. Se você nunca foi preso, você não sabe o que você está perdendo, né? Brincadeira, viu? Só se Ninguém for está em perdendo casa, né, nada, Jean? né? Tem duas coisas que debilitam muito o homem, né? Que afligem as nossas emoções. A primeira é ficar doente, né? Ficar doente, põe a gente para baixo. E a segunda é perder a liberdade. Tá bom? Perder a liberdade é algo muito ruim. Mas eu não vou falar de perca de liberdade. Hoje nós vamos falar sobre julgamento, juízo. Então, eu sei que ninguém aqui nunca foi preso, mas você alguma vez já foi julgado? Já teve que comparecer diante de um juiz? Hoje nós vamos falar sobre isso. Eu já participei de várias audiências, já vi pessoas serem inocentadas, já vi pessoas ser condenadas, e para aqueles que são absolvidos, é sempre uma alegria. Tá? Já vi homens fortes, barbados, chorando quando são absolvidos. Já vi homens também fortes, barbados, chorando quando são condenados. Há uma alegria na absolvição e há uma tristeza na condenação. Né? Então, hoje nós vamos falar sobre o juízo, mas outro juízo. Um juízo muito mais importante que o juízo humano, tá? Vamos falar sobre o julgamento, mas o juízo divino e o juízo que é o juízo final, na verdade. Você pode ser processado, condenado aqui na Terra, mas ainda assim ser absolvido no juízo final, se arrepender. Nós já estudamos alguns estudos para trás sobre arrependimento, né, confissão e conversão, né, um estudo muito interessante. E hoje vamos falar sobre o juízo final. Não quero que você tenha medo desse assunto, não precisa ter medo, você vai entender, mas nós precisamos sim ficar atentos, sabendo que seremos julgados, tá? Ter temor diante do Senhor não é simplesmente ter medo, é ter reverência, respeito, sabendo que a nossa vida, o nosso destino está sendo decidido. Então vamos lá, vamos começar assim. O que a Bíblia diz sobre o juízo? Veja só que interessante esses textos. Eclesiastes está logo após o livro de Salmos, tá? Vai ter Eclesiastes, Provérbios, e então vai ser Salmos, Provérbios e então Eclesiastes, né? Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Só repetindo, está logo após o livro de Salmos. Abra em Salmos, vai passar Provérbios e depois Eclesiastes. Algum voluntário para a leitura? Eu estou vendo o João aí. Boa noite, João. O João está procurando. Boa noite. Gente, algum voluntário para a leitura? Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Eu leio. E aí? Eu estou vendo a Jeana aí. Boa noite, viu, Jeana?
Giana, eu esqueci, Noite. eu esqueci o nome do seu namorado, como é mesmo? Matheus. Matheus. Fala para o Matheus que eu convidei ele para ir na igreja sábado, tá bom? Tá bom, falo sim. Ó, o Eliselto te convidou, hein? Pode deixar, vou falar pra ele sim. Valeu. Ó, Eclesiastes capítulo 12, estou vendo a Noeli aí também, tá convidada para sábado, viu, Noeli? Sábado de manhã. Ó, Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Quem vai ler para nós? Vaninho, Eu, pode ler, Vaninho. porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tem alguma coisa que você já fez e que você pensa assim, ainda bem que ninguém sabe? Oh, ainda bem que ninguém sabe disso que eu fiz. Eu tenho uma má notícia para você. Deus sabe. Mas também é uma boa notícia, você vai ver no final. Porque aqui o texto diz que Deus vai trazer a juízo todas as obras, até as escondidas. Você viu aí? Aquela que nós pensamos que ninguém sabe. Deus sabe. Deus vê. Nada, nada é feito às escondidas, nada é feito de tal maneira que Deus não possa ver. Tudo ele vê, tudo ele sabe, tá? Agora abra sua Bíblia em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Apocalipse 14. Então, o texto é muito claro, Deus vai trazer a juízo, tá? Seremos julgados aqui, diz o texto. Agora, Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse é facinho de achar, o último livro da Bíblia. Versículos 6 e 7. Enquanto você encontra, eu vou explicando o que tem aqui em Apocalipse 14. Apocalipse 14 é uma parte importante do livro do Apocalipse. Não que as outras não sejam importantes, mas ela é central. Central não só porque está no meio do livro, mas porque é a pregação que deve ser feita nos últimos dias. Nós chamamos de as três mensagens angélicas, né? Porque são anjos voando e pregando o evangelho, e esses anjos simbolizam as pessoas pregando, os mensageiros, tá? E há uma mensagem a ser pregada agora nos últimos dias, e é uma mensagem de juízo. Dá uma olhadinha, o Vaninho vai ler para nós, Apocalipse 14, versos 6 e 7. Abre o som aí, Vaninho, seu microfone. Pode ler já? Pode. E Apocalipse vi outro, 14, versos 6 e 7. e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, tribo e língua e povo, dizendo, com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Obrigado, Vaninho. Você já reparou que muita gente vive como se Deus não existisse, né? Vive como se não tivesse que prestar contas diante de Deus. E esse texto diz o seguinte: é um anjo dizendo em grande voz, olha, aqui diz, temei a Deus e dai-lhe glória. É para temer a Deus e dar glória. Por quê? Porque é chegada a hora do juízo. Bom, isso é uma mensagem importante. Jesus Cristo está voltando, todos nós seremos julgados diante do tribunal divino. Agora vamos lá. Neste julgamento, quem é o juiz? O que você acha? Quem é o juiz? Vamos ver? João capítulo 5. Abre lá no Evangelho de João. Quem você acha que vai nos julgar? João capítulo 5, versículos 22 e depois o 27. Algum voluntário?
Pode continuar lendo, Eliseu? Vou ler. Vamos ver se tem mais um voluntário aqui. Eu gosto de mais Tá. participação. A Ivanice levantou a mãozinha. Ivanice, só libera o seu áudio, tá, Ivanice? Aperta o microfone aí. Alô? Isso, parabéns. Ótimo. João, capítulo 5, verso 22. Pode ler. 22. Em verdade, vos digo que vem a hora e já Só um chegou. minutinho. Eu acho que você não está lendo o capítulo 5, verso 22. Não, João, João, mas é o Evangelho de João. Você não está lendo 1 João, 2 João? ixi, agora perdeu. Lê então alguém aí, pra eu achar aqui. Você estava em qual? 1 João, não é? Sei lá, João. Não, é João, é o capítulo 5, verso 22. Talvez você estava lendo o versinho errado. 22? Isso. Ah, 22. É o pai? Isso, Eu estava lendo exatamente. errado. Estava lendo errado. Aqui. Ótimo. É o pai, a ninguém julga, mas ao filho confiou todo julgamento. Olha que interessante. Quem é o juiz, então, no tribunal? Não é o pai, é o filho, Jesus É o Cristo. filho. Olha, o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento. Agora lê o verso 27 para nós, Ivanice. Agora 27. E lhes Isso. deu autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Olha que interessante. Jesus tem autoridade para nos julgar, porque ele também é filho de homem. Ele é filho ali, nasceu como ser humano, é um ser humano, então ele nos entende, ele sabe o que é ser um ser humano, né? Tá bom? Uhum. Ele é o juiz, Jesus, olha que interessante. Dá uma olhadinha em Atos, no Novo Testamento, ainda, né? Logo após João aí, Atos 17, versículo 31. 31. É, tá lá, tá lá. Atos, você estava em João, só passar para o ladinho direito, já chega rapidinho. João 17, Atos 17, verso 31. Encontrou, Ivanice? Encontrei. Pode ler para nós? Atos Encontrou? 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Olha que interessante aqui, repete novamente que Jesus é quem vai julgar a todos, né? Vai julgar o mundo com justiça. O julgamento divino é um julgamento justo, tá bom? Agora, já vimos quem é o juiz e quem são as testemunhas desse julgamento. Vamos para Apocalipse, capítulo 5. Nós já vimos que ele vai julgar o mundo. Então, o réu, quem vai estar no banco dos réus são as pessoas, né? Então, Jesus, o juiz, nós, seres humanos, no banco aí dos réus. Agora, quem serão as testemunhas? Apocalipse, capítulo 5, verso 11. Pode ler? Já encontrou? Já. Que rapidez. Vamos aguardar só um minutinho. Pode ler. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares. Interessante. Quantos anjos existem, né? Aqui o texto diz milhões de milhões e milhares de milhares. Quando você diz milhões de milhões, entenda como milhões vezes milhões, tá? Então é um número muito grande de anjos que existem e eles são as testemunhas, eles nos veem dia e noite, estão acompanhando tudo o que está acontecendo aqui na Terra, tá bom? E estão acompanhando e vendo
e presenciando como Deus, ele é justo ao tratar com cada pessoa e a maneira como que ele vai solucionar o problema do pecado. Mas vamos lá. Como será, então, o julgamento? Apocalipse agora, capítulo 20, verso 12. Apocalipse, capítulo 20, verso 12. Temos algum outro voluntário para leitura? Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Alguém gostaria de ler? Eu leio. Deixa eu ver quem foi que falou. Quem falou? Isabel. Não apareceu para mim. Ah, Isabelle. Ótimo, É, Isabelle. Pode ler. 20, Apocalipse 20, verso 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Olha só que interessante. Aqui o texto diz que no dia do julgamento, diante ali do trono, né, as pessoas estavam ali e foram abertos livros. E foi aberto o livro da vida. Nós já falamos em algum momento, né, em algum estudo para trás, sobre o livro da vida. Os salvos têm o nome escrito no livro da vida. E também aqui há registros das obras. Olha, os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Veja só que interessante. Então, tudo está registrado. Há registro de todas as coisas, tá? Todos os nossos atos são registrados. Mas, Eliselton, de tudo. Sabe, a nossa vida é importante para Deus. E esse julgamento, ele é importante. Por isso, tudo é registrado. E há livros e há um livro da vida. Olha que interessante. No mesmo livro do Apocalipse aí, ó, capítulo 21, verso 27. A Isabelle pode ler para nós. Vai falar um pouco mais sobre o livro da vida. O seu áudio, Isabelle, capítulo 21, verso 27. Peraí. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Interessante, como eu acabei de dizer, os salvos precisam ter o nome escrito no livro da vida. Pergunto para você, o seu nome já está lá? Espero que sim, né? Espero que sim. O nome dos salvos, então, existe um livro que está registrado o nome dos salvos. Como é o nome desse livro? Livro da vida. Apocalipse 20, verso 15 agora. Pode ler para nós, Isabelle. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Olha só, está com o nome no livro da vida, está salvo. Não está com o nome no livro da vida, para onde vai? O lago de fogo, lembra? Nós já estudamos isso. Apocalipse agora, capítulo 3, verso 5, Isabelle. Apocalipse, capítulo 3, mesmo livro do Apocalipse, mas agora no capítulo 3, o versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Olha só, Jesus novamente fala aqui do livro da vida. O vencedor, olha que coisa bonita. Os salvos na Bíblia, eles recebem vários títulos, vários nomes. E aqui é chamado de vencedor, sabe? Aquele que mesmo a maioria falando o contrário, o mundo estando bagunçado, ele decide seguir a Deus, ele é chamado de vencedor. O vencedor não terá o nome apagado do livro da vida, muito pelo contrário, Jesus diz que vai confessar o nome dessa pessoa. Olha, é o Miguel, é a Irene, é a Isabela, é o Vaninho. Jesus fala o nome da pessoa e confessa diante ali do Pai, diante dos anjos, não? Morri por essa pessoa, ele me aceitou como seu Salvador, ele está salvo, seu nome está no livro da vida. Coisa bonita, né?
Agora, Lucas capítulo 10. Vamos lá para os evangelhos. Esse é só alguns textos que eu separei sobre o livro da vida. A Bíblia fala em vários lugares sobre o livro da vida, tá? Lucas capítulo 10, versículo 20. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 20. O que te deixa mais feliz? O que te alegra? Aqui Jesus fala o motivo para nós nos alegrarmos. Lucas capítulo 10, versículo 20. Pode ler para nós, Isabelle, por favor. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Olha, vocês devem se alegrar, por quê? Porque o seu nome está escrito nos céus. Então, qual o motivo da alegria, Jéssica? Quando nós estamos andando aí durante o dia, estamos indo trabalhar, estamos voltando do trabalho, qual deve ser o motivo da nossa alegria? Porque o nosso nome está escrito no livro da vida nos céus. Não é porque nós vamos... É muito bom receber o salário, né? A gente fica sempre feliz quando é o dia do pagamento, mas, na verdade, a nossa alegria tem que estar fundamentada no fato de que nós estamos salvos, de que o nosso nome está no livro da vida. Essa deve ser a nossa alegria. Isso é que deve causar entusiasmo, alegria, paz na nossa vida, tá bom? É ter o nome no livro da vida. Agora, será que o nome, uma pessoa que uma vez teve o nome no livro da vida, esse nome pode ser riscado, apagado do livro da vida? Vejamos lá em Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 32, verso 33. Êxodo, capítulo 32, versículo 33. Então, enquanto você encontra, nós vimos que juiz é o Jesus, Jesus é o juiz, as testemunhas, os anjos estão acompanhando tudo. Vimos que existem registros, né? Tudo está registrado. Estamos vendo aqui o livro dos salvos, que é o livro da vida. E agora, será que hoje, porque eu tenho meu nome está no livro da vida, quer dizer que nunca pode estar sempre, ou ele pode ser apagado em algum momento? Então, Êxodo 32, verso 33. Temos algum voluntário para a leitura? Posso ler, Eliseu? Alguém que não leu ainda? Hoje, Sara. Capítulo 32, versículo 33. Pode ler. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Olha, quem foi que disse isso? O próprio Senhor diz aqui. O Senhor disse para Moisés: eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. O que aconteceu aqui? Moisés, ele estava intercedendo pelo povo. O povo tinha errado. E Moisés intercedeu ali pelo povo e falou: Senhor, se esse senhor não for perdoar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. E o Senhor então responde: não, Moisés, eu não vou riscar o seu. Eu vou riscar o nome somente daqueles que pecarem contra mim. Então, quer dizer que o meu pecado pode fazer com que eu tenha o nome apagado do livro da vida? Sim. Mas se ele não for, se não houver arrependimento, confissão e perdão. Se nós seguirmos esses passos, bom, errei, mas me arrependi, fique tranquilo, o nome não será apagado, tá bom? Mas é importante saber, é possível ser apagado. Não é porque uma vez foi inscrito o nome no livro da vida, que eu já estou tranquilo, estou agora no tempo da graça, posso fazer o que eu quiser. Não é assim, tá bom? Pode ser apagado, aqui diz o texto. Vamos lá. Além do livro da vida, quais outros livros existem? Malaquias. Malaquias é um pouquinho difícil de achar, mas eu vou te dar uma dica. Encontre Mateus. Tá? Depois você volta um pouquinho, depois que você achar Mateus, você vai chegar em Malaquias. Malaquias, capítulo 3, verso 16.
você se lembrar, nós lemos agora há pouco Apocalipse capítulo 20, verso 12, e dizia que no julgamento foram abertos vários livros, e o livro da vida, ou seja, além do livro da vida, ainda existem outros. Existe um livro, como nós vamos ler agora, que é o livro onde todos os atos são registrados, tá? Tudo é registrado. Então, Malaquias capítulo 3, verso 16. Jussara pode ler para nós? Sim. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Ó Senhor, atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Interessante. Aqui diz que há um memorial escrito diante dele. Há um memorial escrito diante do Senhor. E esse livro memorial, existe o livro da vida e o livro dos salmos. É o livro memorial que registra os atos dos salmos, tá bom? Então, pode ver aqui que diz assim, ó, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, você tem o nome no livro da vida e todas as suas boas obras, quando você prega o evangelho para alguém, quando você faz o bem para alguém, tudo o que você faz fica registrado nesse livro. Bom, um livro de obras. Mas existe também um livro chamado Livro da Morte, que são o registro dos atos de pecado, tá bom? Tá, Isaías capítulo 65. Isaías 65, versos 6 e 7. Isaías 65. Só o verso 6 já é suficiente para a gente tirar a ideia dele aqui. A Jussara que está lendo, né, Jussara? Sim. Pode ler para nós. 65, verso 6. Eis que está escrito diante de mim e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me totalmente. Olha só que interessante. Muitas vezes nós pensamos, né, que, puxa, aconteceu uma pessoa cometeu um ato terrível contra a outra, foi injusta. Olha, Deus vê, ele não só vê, como ele registra, tá bom? E um dia tudo isso será levado a julgamento. Então, os atos de maldade, os atos de pecado também estão registrados, certo? Então, olha só que interessante. Se nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, os nossos atos de maldade, eles não serão abertos, os livros não serão abertos, é como se tudo aquilo fosse apagado, todos os nossos pecados. Agora, se nós não temos o nome no livro da vida, aí o livro da morte vai ser aberto e todos os nossos atos de pecado são encontrados ali e por isso somos condenados, tá bom? Mas, veja só, já vimos então sobre os livros, o livro da vida, o livro da morte, o livro memorial, que são dos bons atos. E aqui é uma coisa que eu queria explicar para vocês, que é algo importante. É o chamado, o juízo, ele tem pelo menos duas fases. É possível identificar na Bíblia 3, mas para não complicar muito, eu trouxe duas. As duas fases do juízo, tá? Primeiro é o juízo investigativo, ou seja, pré-advento, um juízo que acontece antes da volta de Cristo. E depois o juízo executivo, é o juízo que acontece depois da volta de Cristo. Vou explicar. O que é o primeiro juízo? Você se lembra que quando Jesus voltar, cada caso já vai ter sido decidido. Quando Jesus voltar, o meu caso já precisa estar decidido, porque Jesus vai levar os salvos para o céu. E ele não vai nos levar, depois que estamos no céu, aí vai nos julgar e falar, agora, você está culpado ou inocente? Não. Os nossos casos são decididos antes da volta de Cristo. É antes da volta de Cristo que o juízo diz, ó, esse está salvo ou esse está perdido. Porque quando Jesus voltar, ele vem para nos buscar. E o juízo executivo é executar a sentença final. É quando, lembra lá que nós lemos que
aquele que não tinha o nome no livro da vida é lançado no lago de fogo. Aí eu quero te lembrar do estudo sobre o milênio, tá bom? Isso acontece após o milênio. Só para você ter uma ideia, é muito semelhante com o que acontece com um processo judicial normal. Então, existe a primeira fase no processo, onde vai se verificar se você é culpado ou inocente. Você não, né? O réu. É culpado ou inocente. Essa é a primeira fase, chamado juiz de investigação. Está recolhendo provas, para ver. Depois o juiz dá a sentença. E aí, depois de dada a sentença e condenado, começa a fase executiva. O que é a fase executiva? A pessoa vai presa, né? No julgamento aqui, nosso, no que acontece no fórum, na nossa justiça. Com o julgamento divino, existe o juízo investigativo, que acontece antes da volta de Cristo. Nós somos julgados antes, depois Jesus volta para nos buscar, e depois do milênio, o juízo executivo, onde vai ser executada a pena final para aqueles que não aceitaram a salvação. Entenderam as duas fases? O juízo investigativo, então, acontece antes da volta de Cristo. Por que que isso é importante? Porque nós não sabemos quando o nosso nome vai ser passado em julgamento. Tá? Nós não sabemos se... pode ser hoje, pode ser amanhã, que o nosso nome pode estar diante do tribunal. Tá? Porque quando Jesus voltar, nosso caso já precisa estar decidido. Olha só que interessante. Quando é decidido, então, o destino de uma pessoa? Vamos lá para o Apocalipse, capítulo 22. Tivemos lá agora há pouco. Apocalipse 22, verso 12. Apocalipse 22, verso 12. Todos encontraram? Eu vou fazer a leitura e já explico para você entender certinho. Apocalipse 22, no versículo 12, diz assim: Eis que venho sem demora, é Jesus falando. E comigo está o galardão. Galardão é a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha que interessante. Então, quando Jesus voltar, ele traz consigo a recompensa, o galardão, para dar para cada um segundo as suas obras. Qual a recompensa? A recompensa é a vida eterna ou a morte, tá? Então, por isso que, quando Jesus voltar, os casos de cada pessoa já precisam ter sido decididos. Entenderam? É o juízo pré-advento, tá? Acontece antes da volta de Cristo, que o caso de cada um de nós é decidido. Agora dá uma olhadinha lá em Hebreus, capítulo 9, verso 27. Hebreus, capítulo 9, estávamos em Apocalipse, vai um pouquinho para a esquerda que já vai chegar. Hebreus 9, verso 27. Está escrito assim: E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. Olha só, há pessoas que pensam que nós vamos morrer, ter várias chances, né? Nós já estudamos sobre isso, e não há. A única chance que nós temos é essa que nós estamos vivos. Então é hoje, o dia de nós nos arrependermos é o dia de hoje. Porque depois que morrermos, pronto. O nosso livro, aquele livro que tem todos os registros das nossas obras, ele é fechado. Encerrou as obras ali. Agora, só aguardar, se Jesus ainda não voltou, aguardar para ser julgado e decidido o nosso caso. Tá bom? Olha só esse texto. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Muito bem. Você tem medo
do julgamento final? Você tem medo? Deixa eu ver aí. Deixa eu ver vocês. Deixa eu tirar a minha telinha. Tem medo, Humberto? Humberto está fazendo assim, tem medo. Deixa eu ver. Tem medo, Vaninha? Vaninha diz que não. Deixa eu ver quem mais aqui? E Vanice? Tem medo, Vanice? Tem de seguir o marido, né? Marido e mulher. Antônio? Tem medo, Antônio? Do juízo final? Ó, Antônio também diz que não. Tá dividido, hein? Deixa eu ver. Jéssica, tem medo do juízo final? O último julgamento? Sim. Noeli tem medo também. Estou vendo fazer assim. Vamos lá? Vamos ver se nós precisamos ter medo. Você tem medo do julgamento final? Bom, quem é o advogado, então? Agora eu quero ver. Quem é o advogado nesse tribunal? Quem é o advogado, gente? Alguém tem um palpite? Não vale o Vaninho, hein? Não vale o Vaninho. Nem o Antônio, que já fez isso aqui. E agora, quem é o advogado? Já vimos quem é o juiz, quem são as testemunhas, os réus, né? Vimos os livros. Pode deixar aí, Jéssica. Eu quero você. Quem é o juiz, o advogado? Jesus. Mas Jesus não é o juiz? É O Deus, juiz e o ele- advogado. Então é o pai que é advogado. Acho que Rosana foi. Então, se Jesus é o juiz, o pai vai ser o advogado. é o Fala, Senhor nosso Jussara. Deus. Senhor nosso Deus. Vamos dar uma olhadinha no que diz a Bíblia? Olha só que interessante. Quem é o advogado? 1 João, capítulo 2, verso 1. Estamos aí em Hebreus, só passar um pouquinho para o lado direito. Já vai chegar em 1 João. Cuidado que tem primeira, tem segunda. É em 1 João, capítulo 2, verso 1. Primeira João, capítulo 2, verso 1. Já fez esse estudo alguma vez, Jéssica? Não. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Posso ler? Pode, deixa eu só ver se todos entraram. Pode ler, Jéssica. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Opa, usou outra palavra aqui. Eu não queria essa palavra, não. Algum aí fala advogado? Alguma Bíblia fala advogado? Natália fala advogado. Jussara advogado. Irene advogado ali. Então, Jéssica, a minha versão está escrito assim, ó, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Mas é o mesmo significado. A sua foi intercessor, se não estou enganado, né? Sim. Isso, é a mesma expressão. É aquele que intercede, é aquele que nos representa. Mas Eliselton, Jesus ocupa então as duas funções? Sim, sim, olha que interessante. Jesus é quem se identifica conosco, tá? Ele pode nos julgar porque ele é um de nós. Jesus assumiu também a natureza humana, nasceu como homem, andou aqui nessa terra. Ele sabe o que é ter fome, ele sabe o que é ter sede, sabe o que é ter dor de cabeça, ele sabe o que é ter preocupação, ele viveu aqui. Por isso ele pode nos julgar. E ele pode também ser o nosso advogado, nosso intercessor, porque ele morreu por nós. Então, você pode ter Jesus como seu advogado e como juiz. Ou você pode tê-lo somente como juiz. Deixa eu explicar melhor. Vou te contar uma historinha. Conta-se, essa história dizem que é verdadeira. Ela aconteceu com um rapaz que cometeu um crime e foi a julgamento, né? Foi a julgamento, não sei se cometeu o crime, o que aconteceu,
mas foi a julgamento e contratou um jovem advogado para representá-lo. E aquele jovem advogado, muito animado, um dos seus primeiros casos, né, se esforçou bastante e conseguiu absolver aquela pessoa. Conseguiu absolver aquele homem. Aquele homem ficou feliz, foi embora. Tempos se passaram, bastante tempo. E aquele homem parece que cometeu um outro deslize e foi a julgamento de novo. Contratou outro advogado e foi para o tribunal. Para a surpresa dele, quando ele chegou no tribunal, quem era o juiz? Era aquele advogado do passado, aquele rapaz que foi o primeiro advogado. E agora aquele juiz, na hora de dar a sentença, diz, olha, eu fui seu advogado, agora não sou mais, agora eu sou o seu juiz. E então, naquele julgamento, ele foi condenado. Então, nós temos hoje a oportunidade de ter Jesus como nosso advogado. Tem Jesus como advogado aquele que se arrepende, tá bom? Aquele que se arrepende, aquele que confessa, não importa o tamanho do pecado, porque Jesus morreu e pagou, está pago. Por isso, Jesus é o advogado que nós dizemos que ele não perde nenhuma causa, porque ele chega e diz, olha, eu paguei. O que ele fez já está pago, já está resolvido. Por isso, quem tem Jesus como seu advogado está absolvido, como está lá em Romanos. Vamos dar uma olhadinha? Passa um pouquinho para Romanos, estamos em 1 João, vai para o lado esquerdo. Romanos capítulo 8, verso 1. Olha só. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E em outro lugar ela diz que todos nós somos pecadores. Então, todos nós estamos condenados. Sem Cristo, nós já estamos condenados. Sem Jesus, não tem saída, já estamos condenados. Mas olha com Jesus. Em Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim, você encontrou? Romanos, está pertinho de Atos, encostadinho no livro de Atos. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantas condenações há para aqueles que estão em Cristo? Nenhuma. Mas não sobra nenhuma? Nenhuma. De todos os erros cometidos na vida, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É absolvição total. Olha que coisa bonita, né? Olha o texto aí na sua telinha. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo está tranquilo. Deus olha do céu e vê os méritos de Jesus na pessoa. É como se olhasse para você e visse aí em você Jesus, os atos de Jesus, tá bom? Você está coberto pela justiça de Cristo. Olha aí, um dia o Senhor Jesus voltará nas nuvens dos céus, como nós acabamos de falar, e nós não precisamos ter medo do juízo final, tá? Ai, mas Eliselto, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Se alguma coisa está pesando na sua consciência, ore, peça perdão. E depois de pedir perdão, viva tranquilo. É claro, lembra das palavras de Jesus? Vai, não peques mais, abandone o erro. Ou falta alguma coisa, tome uma decisão, tá bom? Falta um batismo? Seja batizado, a coisa mais feliz que existe. O dia mais feliz que existe é o dia do batismo. Eu mesmo tenho vontade de batizar de novo toda vez que eu vejo um batismo. Então, faça a sua parte e depois tenha a consciência tranquila, leve, de que Jesus está voltando e você está salvo. Como Jesus disse, que a sua maior alegria seja o fato de você ter o nome no livro da vida. Tá bom? Que Deus abençoe você. Você aceita Jesus como seu advogado? Sim? Opa, amém. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Pois é, antes, Oi. peraí. Olha, eu li o livro do Daniel, viu? Legal. Quem Você leu? leu? Pergunta quem leu. Vou perguntar, você leu o capítulo 1 da lição de casa? Não, eu li inteiro. Ah, leu o livro inteiro? Nossa, era só o capítulo 1, mas parabéns, parabéns. Eu li inteiro. Você falou que é para ler todos, eu li inteiro. Ah, então tá. Tinha até o
como é que é? O rei Miguel. Primeiro Miguel, rei capítulo Miguel. 12, né? Se levantará É, Miguel para salvar o seu povo. Legal. Mas, olha, era para ler só o Nabucodonosor. capítulo 1, viu, Vanice? Mas Ah, você não tirou tava 10, todo então. Você mundo, tirou tava 11. todo mundo falando que os capítulos, né, que a gente gosta mais, não sei o quê, né? Daniel, então eu acabei lendo tudo. Eu li em 2 dias. Daniel é um dos meus personagens preferidos da Bíblia, viu? Isso, Eu gosto personagem. Aí eu falei, muito deixa eu dele. ver se é bom, né? Eu li todo. Eu Muito gosto bom. muito dele porque ele começa quando o Daniel era jovenzinho e ele foi fiel a Deus jovenzinho. É. Então, não há desculpa, mesmo sendo jovem, a gente precisa ser fiel, né? Mesmo na juventude. E depois ele é velho. Daniel, quando ele é jogado na cova dos leões, ele já tem quase 90 anos, viu? Pouca Nossa, gente fala isso, mas ele foi fiel na juventude, foi fiel na velhice. Então, é muito bonita a história de Daniel. Agora eu vou perguntar, já que você me lembrou, mais alguém leu o capítulo 1 de Daniel? Ô, Miguel, parabéns, o Miguel eu leu. li. Tudo bem, a Lucimara levantou a mão também? Ah, que legal, parabéns. Jéssica leu também, Jéssica? Também. Nossa, que legal, tá vendo, Ivanice? Nós temos bons alunos aqui. Bons Que Zé, alunos, Deus hein? abençoe, Zé, que Deus abençoe vocês. Alguém me chamou? eu, Vaninho. Oi, Vaninho. Sabe qual que é a parte que eu gosto do Daniel? Ah, É quando joga os amigos dele lá, o que era amigo dele, suposto lá na Cova dos Leões. Aquela parte eu gosto. muito bonito, né? Você pensar que ele passou a noite ali com os leões e ficou tudo bem, né? É, Deus mandou um anjo lá e o leão ficou calminho perto dele, né? Não, não, é linda, essa história ela é linda. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Quem sabe uma dessas noites a gente faz um estudo de uma parte da vida de Daniel aí, vale muito a pena. Tá bom? Então, até quinta-feira. Ó, lembre-se, no sábado temos um culto especial. E na sexta-feira também, se você puder. Sexta-feira nós vamos ter às 7 horas um culto musical falando da vida e da morte de Jesus. É um culto muito bonito, de louvor ali. Os jovens prepararam várias canções. Vamos ter um estudo curto também da Bíblia, mas um estudo bonito. Sexta-feira à noite. Tá? Então vai ter culto sexta-feira à noite e sábado de manhã. Valeu? Vamos fazer uma oração? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Nós sabemos que vivemos momentos solenes, importantes, mas nós também vivemos momentos em que podemos dizer, Senhor, que estamos felizes, porque, como acabamos de estudar, nossa grande alegria é sabermos que temos o nome escrito no livro da vida. E, bom Pai, temos o Senhor Jesus como nosso intercessor, como nosso advogado. Por isso podemos andar tranquilos, felizes, durante todos os dias, até o Senhor Jesus voltar. Abençoa, bom Deus, cada pessoa que fez esse estudo aqui presencialmente, também os que assistirão à gravação, que todos sejam abençoados pelo Senhor. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.